Pastor, eu vou falar uma palavra e aí vai ser jogo rápido. Eu falo uma palavra e o senhor fala o que vier na sua mente. Não é assim? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, aí o senhor fique à vontade para responder, tá? Um livro. Um livro da Bíblia. Um amor. Amor. Podia ser 2. Pode ser 2. O amor de Deus. Vou falar 3. Amor de Deus, amor da minha mãe e amor da minha esposa. Isso é muito importante. Algo revolucionário. 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 Meu pastorado. Eu acho que é algo muito revolucionário da minha vida. Pastorado. Excelente. Excelência. Felicidade. Felicidade é poder servir a Deus. Fé. Fé, Deus. Inspiração. Inspiração é minha mãe. Uma saudade. Uma saudade. Uma saudade. Uma saudade. Pode ser 2? Pode. Eu tenho da minha sobrinha que foi embora muito cedo, né? A Rayane, e do meu sogro, o seu Paulo, que para mim foi um pai. Então, saudade eu tenho dessas 2 pessoas, muito forte. Relacionamento é? Relacionamento é? É confiança, lealdade. Uma mensagem que o senhor gostaria de deixar registrada aqui nesse primeiro episódio, no nosso primeiro episódio do podcast. As pessoas não desistirem dos seus sonhos, não desistirem dos seus projetos, não desistirem dos seus ideais, porque tudo é possível aquele que crê em Deus. Então, a mensagem é essa: nunca desista, nunca desista, jamais desista de um sonho, de um projeto, de um ideal, porque lá na frente você pode ver todos eles se confiar em Deus. Então, desistir nunca, não desista jamais. É a mensagem que eu posso deixar para todos aqui nessa noite. Teria um conselho específico para os jovens? Conselho específico para os jovens? Ouça conselhos, né? Ouça conselhos. O jovem precisa ouvir mais, né? Então, a gente lida com a juventude, né? Faço trabalho com a juventude e às vezes a juventude é um pouco afoita, né? Não entende muito a questão da submissão, a questão da obediência. Então, jovens, ouça conselhos. Eles têm que saber esperar também, né? Esperar. São ansiosos, querem fazer tudo no seu tempo, na sua hora, entendeu? Então, ouça conselhos. Porque o senhor relatando a sua história, dá pra ver que o senhor soube esperar. Esperar. Né? Porque foi toda a sua infância, sua adolescência, sua juventude, quando o senhor veio pra cá, foi quando o senhor começou a conquistar as coisas, né? Que Deus foi te dando as coisas. Isso. Então, soube esperar. Esperar em Deus, né? Essa esperança é muito importante, né? É muito importante. Esperar e confiar, né? Espera no Senhor, confia nele e ele fará. Com certeza. Como as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho, pastor, ou da Igreja Assembleia de Deus Madureira? Assim, a gente tem o Facebook, né? Adebrais Regente Feijó, né? Pastor Reginaldo. Tem o Instagram também, né? Da igreja. Então, acessar lá, entrar no Instagram, Adebrais Regente Feijó, o Facebook. Tá lá todo trabalho da igreja. Mas eu acho que o mais importante é ir lá nos fazer uma visita, né? A igreja está lá, as portas estão abertas. As portas estão abertas para quem quiser chegar lá, né? Para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor, entendeu? Então, quer conhecer melhor a igreja, vai lá nos fazer uma visita, né? Mas tem as redes sociais aí também que divulga com muita excelência o trabalho da igreja. Então, você que nos assiste, já corre lá e dá uma espiada, se você ainda não conhece as redes sociais. E, claro, venha fazer uma visita presencial, né? Rua Martins Francisco, número 800, bairro Sumaré, Regente Feijó. Pastor, uma frase ou versículo que resuma a sua vida. Uma frase e um versículo
que resuma a minha vida. A frase que resume a minha vida é uma palavra, superação. É superação. Então, assim, essa palavra resume a minha vida. Minha vida é um exemplo de superação, né? A vida da família França é um exemplo de superação, né? Como eu falei no início, a gente não tinha nada e hoje temos tudo, mas foi superando, foi superação. Então, todo mundo pode se superar, né? Todo mundo pode se superar. Um versículo é o versículo, né, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente precisa sempre olhar para Jesus. Jesus é o nosso grande exemplo de vida. Ele é o autor da vida, é o autor da nossa fé, é Ele que dirige os nossos passos. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e reconhece o sacrifício dele na cruz, né, é muito importante. É o momento da mudança de vida, é o momento do divisor de águas, né? Então, esse versículo, né, que é o versículo mais conhecido da Bíblia, né, eu acho que deve ser o versículo que deveria estar sempre no nosso dia diário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos nós temos a oportunidade de viver essa vida eterna, essa vida abundante, a vida em Cristo Jesus, a vida que Deus tem. E a Bíblia também diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele não então, mudou. Todos os milagres que ele fez no passado, ele continua a fazer, né? Basta que a pessoa se aproxime dele, né? Deus sempre vai ter uma resposta, né? Às vezes é um sim, às vezes é um não, às vezes é um espere, mas ele vai sempre responder aquele que busca, aquele que clama, né? Com certeza. Aquele que se achega aos pés, né, de Jesus. E eu acho que isso, às vezes, é uma coisa que as pessoas precisam, assim, que a gente precisa falar, que ele sempre vai ter uma resposta. Você nunca vai ficar sem resposta. Ele vai sempre dar, né? Hoje nós temos que falar mais de Jesus, né? As pessoas não estão falando de Jesus, né? Falam de tantas coisas, né? Hoje as pessoas estão mais voltadas assim para as questões pessoais, né? Materiais. As pessoas estão preocupadas muito em ter, né? E estão esquecendo que nós temos um Deus que tudo pode, né? Então a gente precisa falar mais de Jesus, né? Ele é a mensagem central das nossas vidas, né? Da humanidade, é Jesus, né? Então possamos viver mais este evangelho de Jesus Cristo, falar mais de Jesus Cristo, pregar mais o evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas possam ser mudadas, transformadas, restauradas e depois abençoadas, né? Porque existe realmente como eu posso dizer, existe pessoas que vão até a igreja, né, que gostam, né, da palavra, mas elas vão porque elas estão com algum problema e querem que seja resolvido, né? E não conseguem entender esse amor, né? Esse amor de Deus que excede todo entendimento, né? Que precisa repousar em nossos corações e guardar as nossas vidas, né? Eu quero dizer que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para mudar a vida do homem, para abençoar a vida do homem, né? A gente só precisa de Jesus na nossa vida. O ser humano só precisa de Jesus na sua vida, né? Para ter uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida liberta, né? Diante de um mundo pecaminoso, né? Um mundo cheio de coisas vis, perversas, destruidoras. É Cristo que nos guarda, é Cristo que nos protege, é Cristo que nos livra, é Cristo que nos abençoa, entendeu? Ele é o início, ele é o fim, ele é o primeiro, o derradeiro, é o alfa, é o ômega, né? Então, que o ser humano precisa de Jesus, que as pessoas precisam de Jesus. E ele é real, ele é presente, né? Ele é autor da vida, é autor da nossa fé.